Você gosta de comprar? Já comprou algo e se arrependeu depois? Na era da economia de mercado, em que somos bombardeados por anúncios publicitários que incentivam o consumo e criam novas necessidades, comprar é uma de nossas atividades mais rotineiras. Mas e quando as compras deixam de ser prazerosas e passam a ser compulsivas? No programa de hoje vamos falar sobre a oniomania, ou compulsão por compras, um transtorno de difícil diagnóstico que requer tratamentos específicos e que pode gerar problemas financeiros e familiares. Agora, no Câmara em Pauta. E para falar sobre esse tema, a gente recebe hoje 3 convidados. Eu estou aqui com a Sônia Ferreira, que é psicóloga, e o André Bura, que é economista. A Sônia e o André são colaboradores do Programa para Compradores Compulsivos do Programa Ambulatorial dos Transtornos do Impulso PROAMIT do HC. Agradeço a presença de vocês e a gente tem ali ao lado deles, completando a mesa, o Renato Romão, que é presidente da Comissão do Jovem Advogado da OAB Guarulhos. Doutor Renato, obrigada pela sua presença também. Então, nós temos os 3 aqui para falar sobre um tema que é compulsão por compras. E aí, no primeiro momento, a gente pensa assim, né? Um economista, um advogado e uma psicóloga para falar sobre compulsão por compras. E todo mundo tem algo para falar sobre esse assunto, né? A gente começa aqui com a Sônia, que é psicóloga, para a gente tentar entender um pouquinho a compulsão por compras, né? Isso é considerada uma doença, a compulsão por compras? Sim, é considerada uma doença do transtorno do controle do impulso. A gente costuma dizer que é uma doença do freio. A pessoa não sabe quando parar, né? Então, chama-se oniomania, tá? E tem, sim, tratamento, é o que a gente faz lá no Hospital das Clínicas. Então, é uma doença, sim. É uma doença. Então, Isso. quando a gente fala em compulsão por compras, a gente está falando de uma pessoa que precisa de tratamento. Porque a gente pode pensar assim, mas comprou porque não tem controle da vida financeira. Comprou porque realmente deve estar sem controle, mas está sem controle por algum motivo. Procurou um advogado para resolver esse problema, mas foi lá e comprou porque quis. E aí a gente descobre aqui que é uma doença, essa doença com esse nome oniomania, né? Isso. Que eu acho que a gente falou até na abertura e muita gente nunca deve ter escutado falar desse nome, eu antes também nunca tinha escutado, a gente sabe falar de compulsão por compras, mas tem até um nome, né? Uma classificação para isso tudo. André, as pessoas, elas procuram... Hoje a gente escuta muito falar de pessoas, hoje, já faz bastante tempo, eu coloco tudo na minha planilha, eu tenho a minha vida financeira organizada. A pessoa que sofre de alguma doença provavelmente ignora essa planilha, né? Ela não quer acompanhar isso, ou acompanha e não consegue controlar esse impulso na hora de comprar. A educação financeira, ela faz diferença para que a gente não tenha no futuro um compulsivo por compras? Fazer diferença faz, mas tem um detalhe muito interessante, porque a gente pega casos lá de compradores que a pessoa se organiza financeiramente, até tem planilha, mas ela perde o freio. Ela gasta e se endivida. Agora, claro, a educação financeira faz muita diferença. Só que a educação financeira tradicional, vamos dizer assim, né, como ela tem... hoje em dia até tem se falado um pouco disso, ela ajuda muito. Mas a doença em si, ela interfere nas planilhas, nos gastos. Parece incrível, mas você pega pacientes com planilhas que têm lá o controle na teoria, mas a prática não. E aí, não resolve, né? Não resolve, não tem como. E aí, quando precisa resolver a situação, procura um advogado. Procura um advogado e quando procura um advogado está numa situação que é muito complexa de resolver. Veja, a pessoa quando ela muitas vezes procura um advogado, ela já está sofrendo ações de execução porque ela não tem condições de pagar, ela fez uma dívida que ultrapassa em muito a condição financeira dela e quando muitas vezes as famílias procuram porque essa pessoa está destruindo o patrimônio, o seu próprio patrimônio e o patrimônio da família, colocando em risco sua subsistência e a subsistência dos entes da família. Então, quando a pessoa muitas vezes procura o advogado, a situação já está num ponto em que ou ela resolve isso, ou ela vai ter sérias consequências não só jurídicas, mas sérias consequências pessoais, como
perda de valores financeiros, de salário, de bens materiais, imóveis, bloqueios de contas e processos, muitos processos, muitas vezes. Entendi. Renata, posso falar? Claro. Vale ressaltar que o comprador compulsivo, ele tem, inclusive, medo de olhar até para o extrato, até para as próprias planilhas. Por isso, da dificuldade que o André falou, né? Uhum. Então, no tratamento, a gente tem um tempo específico para isso, para que ele possa olhar, para que ele possa começar a identificar, para não chegar no ponto do que o Renato falou, da interdição. Inclusive. Entendi. A gente falando sobre esse assunto, porque a gente, vamos escolher algum tema para falar no programa. E aí houve algum comentário assim, a gente conversando e a gente acaba dando risada, embora não é uma coisa engraçada, mas assim, as mulheres é que compram muito. E aí, não, imagina, não é só a mulher. E aí, pesquisando, a gente descobre que realmente a maioria das pessoas que sofrem dessa compulsão por compras são as mulheres mesmo, é isso? Isso, é mais ou menos nas pesquisas de 4 a 5 para 1. Então, de 4 a 5 mulheres para um homem. Né? E geralmente as mulheres é mais produtos de beleza, sapatos, bolsas, e os homens já vão mais direcionados para produtos eletrônicos. Né? Mas 4, 5 para 1, então isso. É uma maioria... Só cortando você, Sônia, veículos também. Veículos. Também, é comum homens que tenham muitos veículos, que trocam muito de carro, terem essa condição, comprarem um veículo que não está na condição financeira dele e aí por isso se tem o sobreendividamento. Então a gente quase que pode dizer que a maioria de mulheres, mas os custos, os gastos dos homens devem ser mais altos. Também são de valores astronômicos, chegando a ser às vezes até estratosféricos. E é assim que funciona lá com os tratamentos, André, as pessoas, Sim, os homens... quando a gente pega homens, né, que têm esse transtorno, incrível, a mulher compra 200 bolsas, o homem compra um carro, mas é o carro, então acabou com o carro. Não precisa comprar muita coisa. Exatamente. Mas tem essa compulsão. A compulsão, Sônia, ela é acompanhada de algum outro pode ser acompanhada de algum outro transtorno? Pode, existem comorbidades, né? Então pode ter uma depressão, um transtorno bipolar. Né? O importante no diferencial diagnóstico é que as compras não sejam feitas em mania ou hipomania, que seria próprio do transtorno bipolar. Mas existem, sim, comorbidades na maior parte delas. E quando as pessoas saem para comprar? E para a gente tentar ver, porque se alguém se identifica com essa situação, porque deve ser difícil descobrir quando é que eu compro em exagero e quando é que eu estou compulsivo por compra. E aí a pessoa arruma situações para comprar ou não? Ela simplesmente está passando e entra numa loja e compra alguma coisa. Ou estou triste, vou comprar. Engordei, vou comprar. Emagreci, vou comprar. Aconteceu, tirei uma nota baixa, vou comprar. Fui demitido. Como é que é? O compulsivo, então, ele arruma geralmente situações? Ela é impulsionada pelo emocional, né? E... a diferença é que o comprador compulsivo, ele faz de uma maneira impulsiva. Ele está passando, ele vai lá, ele vê uma oferta, ele entra, ele não compra só um, na maior parte das vezes compra 4 ou 5 pares de sapatos, um de cor diferente no mesmo modelo, né? Passa muito tempo se preocupando com aquilo, então se ela não conseguiu comprar naquele momento, ela sai, ela anda, mas aquilo ficou na mente, ela tem que voltar, ela tem que ir lá e comprar, então sofre muito. Isso dá um prejuízo tanto ocupacional como pessoal e inclusive com parceiros, com família. Né? É comum que o compulsivo, porque ele às vezes compra 3, 4 pares de sapato, ou enfim, o que quer que seja igual, costuma guardar e costuma esconder das pessoas da família? É um dos comportamentos que a gente percebe. Na maior parte das vezes, compra, depois que comprou, se arrepende, porque aí viu o que fez, mas aí não consegue, inclusive, pensar em que pode voltar atrás, né? E aí chega em casa com as sacolas e, na maior parte das vezes, guarda a sacola, esquece a sacola, depois de um bom tempo vai lembrar e já aquilo não tem mais serventia, não tem mais o valor que tinha no momento da compra, né? Entendi. E gera muito sofrimento. Imagino que não deva, né? Porque a pessoa fica com
com toda aquela quantidade de coisas que não precisa. Mas o compulsivo, ele acha que não, depois ele descobre ou percebe que não precisa daquilo ou não? Na maior parte das vezes, depois que ele fez a compra, ele já se toca que não deveria ter feito, que criou uma dívida, e aí vem o arrependimento, a culpa, né? Então, percebe. Entendi. Tá, a gente vai falar mais sobre esse assunto no próximo bloco, vai descobrir se arrependeu, tem o que fazer, como é que a gente instrui, por exemplo, as nossas crianças, se dá para identificar já numa criança que ela tem um comportamento de que gosta muito de comprar, se isso já é um sinal vermelho aí para acender, para ficar de olho, mas tudo isso a gente fala no próximo bloco, não sai daí. A dengue é transmitida pela fêmea do mosquito Aedes aegypti e a principal forma de prevenção é não deixar acumular água parada. A gente precisa tomar cuidado especificamente com pneus, então se tiver algum pneu, mantê-lo coberto em um local seco e de preferência com uma lona se a gente não conseguir cobrir, as questões das calhas que devem ser vistoriadas no mínimo a cada 15 dias, a caixa d'água, tanto a caixa d'água ligada ao abastecimento quanto a caixa d'água que às vezes fica como um depósito. É importante também não esquecer das garrafas, que devem estar com a boca para baixo, os vasos de planta também, que a gente deve, se possível, eliminar os pratinhos, mas se não for possível fazer a eliminação dos pratinhos, que coloque terra ou areia até o limite da linha de água, para evitar que acumule ali água também. O importante são os materiais inservíveis, como copos plásticos, latinhas, garrafas pequenas, tampinhas de garrafa. Tudo isso, se a gente não tem uso, a gente deve colocar dentro de um saco, fechar esse saco e colocar para coleta pública. A importância dos bebedouros de animais, porque às vezes a gente não troca água, a gente simplesmente coloca mais água nesse bebedouro. Então a gente deve também, a cada 2, 3 dias, para o bem do nosso animal e até para evitar a proliferação do Aedes aegypti, tirar a água, passar uma escova e encher novamente esses bebedouros de água. A gente sabe que 80% dos criadouros da dengue estão nas residências, mas se há um terreno baldio, uma praça ou uma rua com grande acúmulo de lixo, entulho, também é mais um local para ter a proliferação do mosquito. Todo dia é um dia de você olhar a sua casa, um dia de orientar alguém. Se você estiver vendo algum local que tem algum criador, avisar a prefeitura. Mesmo que nós já saibamos as principais questões da dengue e como evitá-las, a gente vai conseguir trazer um novo olhar sobre isso. Se você tiver dúvidas sobre a identidade do agente, ligue para a Prefeitura no telefone 2472-5070. De volta com o Câmara em Pauta, a gente fala hoje sobre compulsão por compras. A gente recebe a Sônia Ferreira, que é psicóloga, o André Bura, que é economista, os dois são colaboradores do programa para compradores compulsivos do HC. E a gente recebe também o Renato Romão, que é advogado, presidente da comissão do Jovem Advogado da OAB Guarulhos. A gente já fez um primeiro bloco aqui, falou sobre bastante coisa. Vamos tentar aqui falar um pouquinho, André, lá no comecinho da vida. A gente tem hoje uma, não sei se é uma necessidade, mas uma oferta de coisas para as crianças que chega a ser absurda. Aqueles canais de desenho, de TV infantil. Na época do Natal, as crianças são bombardeadas e elas precisam de tudo. Eu preciso disso, eu quero isso. Se você ficar 5 minutos, você faz uma lista que não tem Papai Noel que dê conta. Sim. A gente tem muito essa questão de tentar trabalhar fora e aí precisa compensar o filho. Geralmente a compensação vem com coisas materiais. A gente pode estar influenciando os nossos filhos para serem consumidores de coisas que eles nem precisem? Sim, do ponto de vista econômico, a gente falaria de uma tomada de decisão. Claro que a criança não tem psicologicamente ou juridicamente
todas as condições, né, ela é meio incapaz e não tem ainda toda a formação necessária psicológica. Mas do ponto de vista econômico, você aprende no decorrer da vida a tomar as decisões, né? E o comprador compulsivo, por conta da impulsividade, do controle do freio, ele não tem noção, vamos dizer assim, de como tomar a melhor decisão econômica, financeira. E uma criança, quando ela lida bombardeada com essa quantidade de estímulos, Dia da Criança, Natal, né, realmente é complicado. Então, você educa de forma ruim a criança, os jovens, os adolescentes, a achar que você tem que ter aquilo. Né? Então, no nosso caso, a gente costuma usar lá no IPQ aquela coisa do ser e do ter, né? Então, a nossa sociedade de consumo, ela estimula muito isso. E, infelizmente, as crianças crescem sem ter um controle, sem ter educação financeira, sem aprender a guardar, a poupar, ao tal famoso porquinho, né? Você vai colocando moedinha. É triste isso. E quando a gente fala, a gente já vai passar para os nossos outros 2 convidados, quando a gente fala de educação financeira para crianças, mesada, por exemplo, a gente precisa de mesada para administrar o dinheiro. Aí alguém diz assim, mas precisa administrar o dinheiro se o pai e a mãe compram tudo? Por que essa criança precisa ter contato com o dinheiro? Quando é que a gente faz isso? Quando é que, para tentar orientar para a vida adulta, olha, aqui é bacana ter mesada, ainda não é, ele não tem por que ter dinheiro, porque dá um poder de compra, né? Se o dinheiro é meu, eu compro o que eu quero. Como é que faz com isso, André? Bom, pediria que até a Sônia complementasse isso, mas é assim, primeiro você tem que ter educação em casa, os pais, a formação da criança. Acho que não só eu, a economia como um todo é a favor da mesada, só que tem que saber dosar. A economia lida muito com a questão da escassez. Então, quando você lida com escassez, você tem que aprender a otimizar, na linguagem econômica, aquele recurso escasso que você tem. Fazer a melhor decisão. Da mesada é recomendável, é bom. Mas a educação financeira tem que partir do princípio que a pessoa tem que, com aquele pouquinho que ela ganhe R$1 por semana, vamos colocar assim, mas ela vai saber como lidar. A criança vai saber, poxa, eu posso comprar uma balinha, um chiclete, uma caneta diferente para mim, um estojo. Se eu guardar, de repente, todo mês aquele meu R$1, eu consigo ter toda semana, né? Eu consigo ter um estojo novo, por exemplo. Né? Essa educação financeira é saudável. Agora, aquela que você estimula a comprar um celular novo, a gastar, aí é complicado. Certo. E as mesadas, por favor. Eu gostaria de complementar. É importantíssima a educação financeira desde o início da vida. E eu acredito que isso foi uma coisa que nunca foi a preocupação primeira, né? Então, agora, por conta de tudo o que vem acontecendo e essas doenças que vêm surgindo, mais ainda mostra a importância. E se tiver a condição, que às vezes a criança ganha do avô, da avó um dinheiro e não sabe o que fazer. Então é importante, já desde pequeno, olha, você ganhou R$100, então vamos guardar no porquinho, vamos guardar no cofrinho X, que é para alguma necessidade, você já está passando para ela a importância de saber reservar um dinheirinho e não comprar qualquer coisa, fazer pesquisa de preço. É importante. Agora, se tem pais que também são compradores, aí é claro que a criança vai entrar também nesse movimento e vai ficar também uma compradora. Então, é difícil mesmo. E aí é um movimento, né, que vai levando e vai passando e chega num ponto, como vocês comentaram anteriormente, que perde-se muito desse controle. É comum, Renato, você já viu pessoas que perdem, se for, né? O cara vai lá e compra um carro que não poderia ter comprado e às vezes entra numa loja e hoje a gente tem o crédito, né? Nessas lojas que você entra e eles te oferecem um cartão e aí você faz o cartão e aí você tem cartão de não sei quantas lojas e vai compra aqui e compra ali. Se a pessoa, como a gente encerrou o bloco anterior, comprou demais e aí chegou em casa, para que eu fui fazer isso? Comprei muita coisa. Ela pode recorrer judicialmente para tentar cancelar essa compra? Como é que é? Então, ela tem a possibilidade, em caso dela não poder se arrepender da compra, ela tem, pelo Código de Defesa do Consumidor, ela tem um prazo, ela tem prazos no código a estipulação de 2 formas de prazo, um para compras eletrônicas e outro para compras em lojas físicas. Mas normalmente, e são dos casos que a gente tem observado, as pessoas elas se atentam que ela não tem a condição de pagar, que ela está endividada, com um tempo muito posterior àquele que é referenciado na lei.
com um tempo muito superior ao prazo de 7 dias, que ela poderia, se arrependendo da possibilidade de comprar um produto e querer devolver na loja, ela já ultrapassa. Ela só vai se arrepender disso quando chega a fatura do cartão de crédito, que ela vai olhar e ela vai ver que ela não tem condições de pagar. Ou, muitas vezes, quando ele recebe em casa uma notificação judicial de que ele está sendo processado. Então, o momento do arrependimento, muitas vezes, já é posterior e impede que este recorra a meios de cancelar as compras que ele realizou. Não impede de que essa pessoa seja interditada, ou seja, tenha um processo de curatela, aí vai passar por um procedimento judicial onde a família tem que procurar, ou muitas vezes essa pessoa tem que procurar um advogado da sua confiança, para ter um procedimento de curatela onde essa pessoa vai ter privados os direitos de compra, os direitos de realização de aquisição de bens, de aquisição de crédito. A questão jurídica, no momento em que a pessoa se arrepende, é mais complicada do que ela simplesmente ir na loja e devolver e receber o dinheiro de volta ou receber aquele crédito que ela efetivamente pagou. O problema do Brasil é que a legislação ela dá um tempo razoável, um tempo curto, e que essa pessoa ela só consegue cancelar essa compra nesse tempo curto e não num tempo posterior. Entendi. E será que é fácil chegar e cancelar, né? Porque as pessoas se arrependem. Ah, não, me arrependi. O que nós temos orientado é que, porque na maior parte das vezes é isso que acontece, elas se arrependem já logo depois da compra, né, também. Tem os que demoram, mas tem os que se arrependem. Então, chegar e falar que sofre de uma doença, que sofre de uma doença e é um direito garantido a ele no Código de Defesa do Consumidor. Se ele não conseguir, a loja se recusou, ele tem que procurar os órgãos de defesa do consumidor, os PROCONs, ou a ajuda de um profissional da área jurídica, um advogado ou a defensoria pública, para muitas vezes a pessoa não tem a condição de pagar um advogado. Mas é um direito que ela tem em devolver, caso em arrependimento, dentro do período que a lei determina. Certo. E é fácil para essa... Fácil não deve ser em momento algum, mas ela admite logo de imediato, começou o tratamento e admite, realmente, eu tenho uma doença, eu vou lá, vou dizer que me arrependi, que eu sou doente, e as pessoas têm problema para falar sobre isso? No início do tratamento existe a dificuldade, sim. Com o passar, né, o nosso tratamento, posso falar de quanto consiste? Pode, claro. O nosso tratamento começa com a entrevista motivacional, que são 4 sessões, onde a gente trabalha a motivação para perceber que existe um comportamento desadaptativo, né? E depois vem 16 sessões de terapia cognitiva comportamental. Então, durante essas 16 sessões, a gente vai trabalhando essas possibilidades e aí ela chega, sim, a fazer compra pela internet e desistir. Isso é uma das maneiras de conseguir se libertar, e às vezes comprou, saiu, arrependeu, voltou, olha, e consegue encarar o fato de falar, eu estou em tratamento, não dá, eu passei da conta, estou aqui devolvendo e pronto. Então eles conseguem. E depois a gente tem 5 sessões de manutenção. Então é um processo. São sessões semanais. São semanais. Tratamento semanais, relativamente longo de e 4 meses, mais ou menos, 4 a 5 meses. E as pessoas costumam voltar, elas recebem alta, é isso? Então, a alta é o controle, né? A gente fala, dentro das doenças crônicas não existe a cura é o controle, né? E na maior parte das vezes elas saem com o controle mesmo. Saem com o controle. Tem casos de pessoas que voltam para o tratamento? Preciso relembrar como é que é isso tudo aqui para me adequar? Então, a última fase, a gente dá 15 dias para que elas fiquem, né, sozinhas, sem o tratamento, para sentir, e aí depois a cada 15 dias, já não é semanal, que é a fase da manutenção. É uma experiência que a gente está fazendo agora, né? E está dando certo, porque no final elas vão, são 4 sessões quinzenais e 1 mensal, então dá um tempo mais. Vai passando para ver como é que ela lida com essa oferta toda. Isso. A gente está falando hoje sobre compulsão por compras. A gente vai fazer mais um breve intervalo e volta já.
A ouvidoria é o canal de comunicação direto entre a população e a Câmara. Envie sugestões, reclamações e mesmo denúncias à Câmara, que dará solução ou encaminhamento a todas elas. Você pode entrar em contato com a ouvidoria por telefone e por e-mail, tendo a garantia de sigilo. Você também pode participar pelo site www.camaraguarulhos.sp.gov.br. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. 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 Eu estou na TV Câmara de Guarulhos. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. A TV Câmara Guarulhos tem uma programação com muito conteúdo para você, em 12 horas de transmissão diária pelo canal 7 da NET Digital e 24 horas por dia, 7 dias por semana, na Web TV. O Jornal da Câmara é exibido 3 vezes por semana, em versões inéditas, nas segundas, quartas e sextas, sempre a partir da 1 da tarde. No telejornal, você acompanha as principais notícias das sessões, audiências públicas e comissões permanentes da Casa, além de ficar por dentro de todo o trabalho legislativo. Às quartas-feiras, você assiste a uma nova edição do Ponto de Vista, que traz entrevistas exclusivas com personalidades da nossa cidade. Já na sexta-feira, temas relevantes para Guarulhos são debatidos em edição inédita do Câmara em Pauta. Tudo isso sem esquecer as transmissões ao vivo das sessões ordinárias na terça e na quinta e das audiências públicas e reuniões de comissão mais importantes. Fique ligado aqui na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Oniomania. Esse é o tema do Câmara em Pauta de hoje. Não sabe do que a gente está falando? Chegou agora, a gente está falando sobre compulsão por compras. Uma doença com nome e tudo, né? Tratamento, e que precisa de muita atenção da família e das pessoas que acham que podem estar sofrendo desse tipo de compulsão. Porque a gente escutou aqui dos nossos convidados, a Sônia Ferreira, que é psicóloga, o André Bura, que é economista, e o Renato Romão, advogado, que isso tem consequências para a vida financeira, para a vida da pessoa que precisa ali do nome certinho para realizar as ações do dia a dia. Ela pode ter consequências com relação a isso e também com a família. Porque muitas vezes, a Sônia contou para a gente, as pessoas escondem as coisas que compram. Como que é o relacionamento com a família? Alguém que tem, não alguém que que acha que pode ser um compulsivo, porque eu imagino que as pessoas possam fugir por um tempo dessa possibilidade de notar essa característica em si. Mas a família, como é que a família, o marido, a mãe, o pai, o filho, podem ajudar a identificar uma pessoa que sofra de compulsão por compras? Em primeiro lugar, a própria família já começa a sofrer também com esse comportamento e, em princípio, eles começam a acreditar que é sem vergonhice. Muitas vezes falam, você é sem vergonha, você está comprando, mas... E não identificam que é uma doença, né? Uhum. Então, é importante esse tema hoje aqui, sendo dito que é uma doença, porque aí a própria família pode ajudar, procurar ajuda, né? No nosso trabalho lá no Hospital das Clínicas, junto com a terapia, também existe uma psicóloga que trabalha com a família, orientando sobre a doença, orientando o melhor comportamento que eles têm que ter em relação ao que é comprador compulsivo, né? Uhum. Então, tem isso. Tem a família aí atuando. André, as pessoas costumam ter muitos cartões de crédito. Qual que é a dica? Vai sair, vai levar o cartão de crédito, leva o cartão de débito, leva dinheiro, não leva nada. O que a pessoa tem que fazer quando vai sair de casa para tentar se controlar? Fala isso para o comprador compulsivo, a reação que ele tem. Ele vai ficar tremendo assim. Sério?
é complicado para eles. Viu? Olha, lógico, meios de pagamento, vamos colocar assim, nós temos vários, cheque, cartões, tem limite de cheque especial, você pode pegar financiamento, enfim. Agora, quando você lida com essa questão do tratamento, com a educação financeira, a questão familiar envolvido, isso é um pouco complicado, porque existe um princípio em economia que tem a ver com psicologia, que é assim, as pessoas respondem a estímulos. Então, ou seja, quanto mais você passar numa loja, num shopping, vem cá, experimenta essa roupa, olha esse carro que bonito, é um modelo novo que a marca tal lançou, esse celular. Desculpa? Enfim, é todo um conjunto, né? É a oferta, né? É a oferta do produto. Sim, e são várias variáveis aqui, jurídicas, econômicas e psicológicas, né? E muitos cartões, geralmente o comprador compulsivo, tem gente que tem 20 cartões, por exemplo, outros têm 2. Só que assim, depende muito, porque a pessoa às vezes tem uma renda um pouco mais baixa, só que ela tem um cartão em 20 lojas. Agora tem cliente que é um poder aquisitivo um pouco melhor, então ele tem 2, 3 cartões com limite de 30 mil, um cheque especial na conta de 20 mil. Então, se ele não tiver como passar no crédito, porque já de repente está complicado, a fatura está muito alta, ele passa no débito, no cheque especial. Então, tem que cortar. Só que esse cortar, sabe, dose homeopática, tem que ser passo a passo. Calma, um passo por vez. Não adianta chegar e falar assim, a partir de hoje você deixa tudo em casa e sai com R$5 no bolso. Não vai mas funcionar. nós ajudamos a começar a perceber que é importante, de repente, deixar o cartão na gaveta do criado mudo, num lugar escondido, e é feito uma planilha inicial onde ela começa a perceber todos os gastos. Então, nós costumamos dizer assim, R$1 que você dá de gorjeta ou de esmola, você vai anotar dia a dia. E conforme ela começa a anotar, ela começa a perceber que ela está gastando muito mesmo, porque não tem essa noção. Então, a gente estimula para que não use cartão, em hipótese alguma, use o dinheiro. Posso dar uma dica de um filme que é muito bacana e que mostra, lá é bem exagerado, mas ela congela o cartão, né? É o... Nossa, Delírios de Consumo. Delírios de Consumo. Delírios de Consumo. É um filme que mostra a doença oniomaníaca. É muito importante. Então, aí, quem tiver com dúvida pode assistir. Só um comentário muito rápido. Existe um princípio de administração financeira, vamos colocar assim, que é assim, quando você é fiel no pouco, você é fiel no muito. Então a pessoa, poxa, parece tão mesquinho, né? Eu dei R$1 de gorjeta ali para o cara que cuidou do meu carro, tal, R$2 que seja. Nossa, que mesquinho, você agora fica controlando isso. Não é. É porque você tem que aprender a gerenciar o seu dinheiro. E isso serve para todo mundo? Para todo mundo, para todos, comprador ou não comprador, enfim. E o grande segredo, na verdade, da educação financeira é saber administrar o dinheiro. Você quer ficar rico, aprenda a administrar seu dinheiro. Você vai chegar lá, mas... né? Tem que ter aí, tem que se controlar e anotar tudo mesmo, sim, qualquer coisinha, porque às vezes a gente acha mesmo, bobeira, tomei um sorvete, vou anotar o sorvete, então é importante ter esse controle. Sim, fundamental. Tá certo. Renato, as pessoas procuram muitas vezes, eu imagino, recuperar o crédito, né? E pode ser que elas procurem recuperar esse crédito até para poder comprar mais, né? Porque se você fica sem crédito, você não compra mais. É muito difícil conseguir essa recuperação aí? Veja, dá para culpar a loja, a publicidade? Olha, eu não queria. Veja, Renata, Sônia e André, a recuperação do crédito, ela vai depender muitas vezes do ponto financeiro ao qual essa pessoa se endividou. Então, se ela se endividou a um ponto de que ela já tem um nome protestado, ela já tem processos rolando sobre essas dívidas, ela vai precisar resolver toda essa situação que circunda para que ela consiga recuperar o crédito. Há uma facilidade hoje, os bancos brasileiros, tem um André aqui que é economista, pode falar até com mais propriedade, mas os bancos, eles dão uma facilidade muito grande para o oferecimento do crédito. Essa oferta do crédito, ela tem um ponto positivo, que é a possibilidade da economia girar em torno disso. Estimula a economia. Estimula a economia, aquece a economia. Sim. Mas o ponto negativo é que as famílias, elas se endividam e muito.
E as empresas. E as empresas também. As empresas também e as famílias. Mas como no caso aqui, o oniomaníaco, né? Eu acho que o termo, a expressão é essa. O oniomaníaco, ele se divida em muito. Facilidade de você ter um crédito de um banco, ter a facilidade de um crédito de um outro banco. Os órgãos reguladores no Brasil, eles impedem que a pessoa que tenha um nome protestado ou que tenham cheques devolvidos tenham acesso aos créditos, a mais crédito. Os órgãos, o Banco Central impede isso, que quando um cheque é levado à compensação e ele retorna com a devolução sem a compensação, impede que essa pessoa tenha mais acesso a cheque especial e a créditos. Mas muitas financeiras burlam isso e ainda conseguem e concedem crédito. E aí está o problema. O perigo está aí. A pessoa até consegue crédito, mas ela vai se endividar mais. Então, ser uma situação de saúde, ela precisa resolver, são ações em conjunto. Primeiro, ela tem que resolver a situação dela enquanto pessoa, enquanto ser humano, enquanto pessoa física na questão da saúde. E ela tem que resolver a questão dela jurídica, com embargos, com recursos, com meios jurídicos que garantam que ela consiga pagar, ou até anule muitas vezes. Há discussões judiciais sobre a possibilidade de anulação ou não de compras e aquisições de crédito de pessoas com oniomania. Há decisões judiciais em vários tribunais no Brasil que não há uma unanimidade se há possibilidade ou não da anulação, mas já há discussões no Sul que reconhecem a anulação se a pessoa era portadora do consumo compulsivo à época de que ela adquiriu, mesmo a empresa tendo agido de boa-fé. E há discussões no TJ de São Paulo que não reconhecem essa anulação e a pessoa é obrigada a pagar. Em regra, a pessoa é obrigada a pagar aquilo que ela, de maneira civil e com a boa-fé, expressando boa-fé, adquiriu. Porque a empresa também agiu de boa-fé quando ela vendeu aquilo. Certo. Então, há essa regra em direito civil e em direito comercial. Contudo, por se tratar de uma doença, essa pessoa precisa resolver a questão da doença e resolver a questão jurídica. A questão jurídica, ela se desenvolve tanto na possibilidade dessa pessoa ter um curador, ainda que com uma curatela parcial, ou seja, ela vai ter somente parte da vida civil dela impedida de exercício de compra, de venda de bens, de aquisição de bens, de aquisição de crédito, como uma curatela total, ou seja, ela não pode exercer nenhum ato da vida civil. Então, ela não pode fazer receber até muitas vezes herança, ela não pode dar compromisso, prestar compromisso civil, efetuar qualquer ato da vida civil, se casar, inclusive, sem que haja a anuência desse curador. Então, há a possibilidade dela resolver com a interdição e a curatela parcial ou total. A parcial, no caso da oniomania, é a mais indicada, sempre a mais procurada. E com o passar do tempo, com o tratamento médico, com a evolução dessa pessoa, essa curatela pode ser retirada também. Ela não é eterna, a pessoa não vai ficar eternamente privada dessa liberdade de poder comprar, de poder adquirir, de poder viver efetivamente a sua vida. Ela pode, no futuro, ter essa curatela retirada, mas vai depender da evolução médica e psicológica dela. O que o Renato está dizendo, porque o sofrimento que esse impedimento traz para o comprador compulsivo é extremo. E muitas vezes ele fica à mercê disso e não sabe que pode reverter. Então, é importante dizer isso, né? Melhorou, passou pelo tratamento. Então, tem como nós tanto o psiquiatra como nós psicólogos fazermos um atestado e ele reverter a situação dele. Só complementando, Sônia e Renata e André, isso também vai depender das vontades dele e da família também, porque a família tem um fundamental papel nesse sentido. Ela vai ter que dar suporte
psiquiátrico e jurídico para essa pessoa. Muitas vezes é a família que procura o apoio jurídico e o apoio psiquiátrico, psicológico, e não a pessoa que está doente, a pessoa que está sofrendo. É como um viciado em drogas, ele precisa da droga. Ele precisa de consumir aquilo. O viciado em compras tem a mesma questão. Então, a família, muitas vezes, a família é a chave que vai procurar, que vai resgatar essa pessoa dessa situação. A gente teve aqui algumas dicas, né? O tempo não dá para falar tudo. Mas tem um livro, né? A Sônia falou para a gente de um filme, né? Que é Delírios. Delírios de consumo. De consumo. Isso. E tem um livro também, não é? Que você trouxe nós lançamos no ano passado um livro, né? Tá, se quiser levantar ele para mostrar ali para a câmera, ó. Em conjunto com todos do ProAmit, né? Então tem aqui nesse livro as doenças do transtorno do controle do impulso, e um dos capítulos é compras compulsivas, né? Compras compulsivas. Então tem que ficar de olho, a família tem que observar, a pessoa também, né, tem que estar disposta a receber ajuda, né? Porque existe aí os canais que vocês falaram, o tratamento é um tratamento longo, mas a gente viu que é para toda a vida, né? Tem que ficar como outras compulsões e outros vícios também, tá sempre aí de olho para ver se não dá uma escorregada. A gente tinha, nosso tempo já está esgotado, mas a gente tinha só que deixar uma dica aqui, porque às vezes a gente encontra, pesquisando sobre o assunto, testes na internet para saber se você é compulsivo, se não é. Só para a gente encerrar, são testes válidos ou é melhor correr esses testes? Depende de onde vem o teste, né? Então é importante que, se a pessoa realmente se identificar ou quiser perceber se é um comprador compulsivo, pode agendar lá no ProAmit, né? www.proamit.com.br, ou no telefone que vai ser fornecido para vocês. Entre em contato, lá agenda uma entrevista e serão feitos vários inventários para a gente poder realmente perceber se tem o diagnóstico de oniomania. Tá certo. Obrigada, André. Você quer deixar algum contato? É o mesmo. É o mesmo contato, né? E o recado para ficar sempre de olho e prestar atenção e anotar tudo. Sim. Essa é a dica, então, aprenda do a lidar com a economista. escassez, seria a regra aqui. A dica do economista, então, é essa. Renato? Eu só queria complementar antes de a gente encerrar. Eu sei que a gente está com o tempo esgotado, mas existem empresas, e a gente vê isso muito aí na rua, que anunciam a propaganda de resolva seus problemas financeiros. É importante a gente dizer que não existe milagre para a resolução de problema financeiro. Não existe. Não existe. O problema financeiro, ele é resolvido com acompanhamento jurídico e com acompanhamento de profissionais da área da economia, da área da contabilidade. Não existe milagre. Então, muitas vezes a pessoa assina confissões de dívida, assina notas promissórias, assina uma série de outras medidas, de outras possibilidades de crédito, e ela está aumentando a dívida dela, ela não está reduzindo, ela não está resolvendo o problema, ela está se afundando. Só queria complementar isso e deixar meu e-mail, né, e agradecer a TV Câmara e os nossos convidados pelo convite, deixar meu e-mail, e renatoromão@adv.obsp.org.br, dizer que a gente está à disposição sempre, agradecer em nome da OAB o convite. Obrigada. A dica do cartaz deveria ser: não crie problemas financeiros, não é, André? E não resolva, né? Porque resolver depois fica mais difícil, né? Até porque a gente não abordou aqui a questão da agiotagem, né? O nosso sistema financeiro é juros abusivos. E aí já vai para a seara criminal, né? Juros abusivos. Já vai para a área criminal. Aí a gente tem que marcar outro programa. E a gente ficaria aqui horas falando, então é tema para um outro Câmara em Pauta. Gente, também quero agradecer a oportunidade, tá, de inclusive poder falar do nosso tratamento lá, que é muito importante. A gente que agradece. Obrigada, gente. E você que esteve com a gente também, muito obrigada pela sua companhia e até a próxima. Tchau.